Convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Salmo, capítulo 80. Salmo, capítulo 80, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Vou ler novamente. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Amém? Deus amado, em nome de Jesus, estamos aqui diante da tua palavra. É a tua palavra que nos diz que o Senhor pode nos restaurar. Que o Senhor é o Deus dos exércitos, Senhor. Que é o Senhor que faz resplandecer sobre nós a tua glória, teu rosto, Senhor. Então nós nos apossamos dessa palavra, Pai. E eu ordeno vai cair por terra todo o mal, todo espírito de contrariedade que faz com que a palavra semeada no coração seja ceifada, Senhor. Que possamos ser terreno fértil para receber a palavra do Senhor e que caia por terra todo levante, todo intento das trevas, Senhor. Que nossos ouvidos espirituais venham estar aptos para entender a tua palavra e compreender o que o Senhor nos ensina através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Podeis se acertar? Então, o tema da nossa pregação de hoje é sobre família. E o que eu trago para nós é que, como tema, Deus é especialista em restauração. Vamos repetir? Deus é especialista em restauração. Aleluia. Quando nós vemos pessoas especialistas em restauração de obras de artes, essas pessoas, elas cobram caro para fazer isso, elas levam tempo para restaurar aquela obra de arte. Tem coisas que são restauradas, levam meses. Outras coisas levam até anos para ter o formato original que tinha há muitos anos atrás. E é isso que eu quero dizer que Deus faz conosco. E é isso que eu quero dizer que Deus faz com a nossa família. Deus é especialista em restaurar lares quebrados. E Ele restaura, e às vezes pode levar um tempo para que essa restauração se conclua. Há uma caminhada para que essa restauração se conclua. Só que Deus não cobra nada. Deus nos ensina a sua palavra, e se nós nos apossarmos da sua palavra, as coisas começam a acontecer em nossa vida. Se nós entendermos o que é uma família aos olhos de Deus, as coisas começam a acontecer em nossa vida. E baseado nesse texto que eu li agora de Salmo 80, versículo 19, eu quero trazer 3 pontos para nós estudarmos essa noite. 3 pontos, pelo menos, que nós podemos trazer de ensinamento dessa palavra para a nossa vida. A primeira coisa que eu trago é que a sua família é preciosa aos olhos de Deus. Repita comigo: a minha família é preciosa aos olhos de Deus. Amém? Então, o objetivo dessa mensagem de hoje é que Deus pode restaurar lares quebrados. Deus pode restaurar famílias destruídas. E esse primeiro tema aqui, sua família é preciosa para Deus, a gente vê que a família é um projeto instituído por Deus desde os primórdios, desde os princípios, desde lá as primeiras páginas da Bíblia. E ela é um projeto antigo e ela é um projeto atual de Deus, a família. Se você observar lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus instituiu a família lá já. Quando Deus cria o homem, Ele institui a família. E eu vou ler para vocês o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25. Disse mais o Senhor a Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como ele lhes chamaria.
E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Então o que a gente vê nesse texto aqui? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Deus cria todas as coisas e ao final de cada dia Deus via que tudo que Deus fizera era bom, a Bíblia diz. Mas no 6º dia, Deus faz com as suas mãos o homem. Não foi da palavra de Deus que Deus diz, haja luz e houve luz, né? Através das suas mãos, Deus pega do pó da terra e molda o homem. E no final do dia, Deus vê que tudo era muito bom. Porque Deus olhava a sua obra-prima ali e todas as demais coisas do dia que ele fez e disse que tudo era muito bom. Deus constrói um jardim, coloca o homem ali, pega todos os animais selváticos, aves dos céus, traz todos os animais à presença do homem para que ele desse dar nome àqueles animais. E o homem faz isso, dá nome a todos os animais. Mas Deus percebe que Adão estava só, ele não tinha uma mulher idônea, uma pessoa que fosse cuidar dele, ser auxiliadora, como o texto diz. E Deus se torna então o primeiro cirurgião da terra. Deus se torna o primeiro anestesista da terra, né? Deus faz o homem adormecer num profundo sono, anestesiou o homem lá. Daí ele passa a ser o cirurgião, vai lá e tira uma costela de Adão e nesse lugar ele coloca carne. E veja bem que ele fecha o lugar com carne, a Bíblia diz, não fica cicatriz. E ele faz uma cirurgia espiritual naquele homem. E aquela costela ele faz a sua mulher. Quando o homem se acorda, Deus traz a mulher perante ele e ele diz, essa é carne da minha carne, osso do meu osso, se chamará varoa. O homem ele foi formado do pó e a mulher do pó também. Por quê? Porque se você pegar um homem e uma mulher e estudar, eles têm os mesmos ingredientes que formam ele. Diretamente Deus formou o homem do pó da terra, e indiretamente ele forma a mulher do pó da terra. Porque a costela do homem foi feita a mulher, da costela do homem foi feita a mulher. Então os elementos que formaram o homem são os mesmos elementos que formaram a mulher indiretamente. Só que eles se encontravam nus e eles não se envergonhavam. Até que o pecado entra no mundo. O pecado já existia no céu. Mas no momento que há desobediência, o pecado passa a existir no mundo. O pecado existia no céu porque Satanás se rebelou contra Deus. Ele e 1/3 dos anjos caíram do céu. Mas o pecado estava restrito ali naquela árvore, né? Não podia comer daquele fruto. No momento que comeu a mulher, o pecado não aconteceu. Mas no momento que o homem comeu, o pecado entrou. Porque a ordem de Deus foi para o homem. E aí eles se viram nus e se envergonharam, cozeram folha de figueira e se protegeram, se esconderam de Deus. Então, se nós formos ver aqui, o padrão que a Bíblia nos ensina de família, qual que é? O homem, depois Deus fez a mulher. E para dar sequência, nem a prole, seus filhos. Então não existe homem com homem, mulher com mulher. E eu não estou querendo aqui, as pessoas podem dizer que a gente é egoísta, que a gente
não ama os homossexuais, não é nada disso. Eu estou trazendo o padrão da Bíblia. Que Deus instituiu o homem e a mulher e sua prole. Aí sai a família. E, subsequente, foi acontecendo isso. Se você for chegar lá em Sodoma e Gomorra, por que Deus mandou fogo e enxofre sobre aquela cidade? Porque estava grandemente prostituída a cidade. Os homens deixaram dos seus... a Bíblia diz dos seus atos normais, né? Que era homem andando com mulher e mulher andando com homem. Se entregar com homem, mulher com mulher. Em outras palavras, é isso que a Bíblia diz. Eles deixavam o seu curso natural para se inflamar homem com homem, mulher com mulher. Então sempre existiu isso. Mas qual foi a resposta de Deus para tudo isso? Destruição. E você acha que vai ser diferente agora? Do jeito que está o mundo? Aonde as pessoas não mais bolam para a religião? Até pouco tempo atrás se respeitavam as religiões. Todas. Hoje, cada um pensa como quer. Cada um vive a sua vida. Mas então, se você vive a sua vida, diante de Deus, você vai responder sobre os atos que você comete. Você é uma família que foi instituída por Deus. Jesus é o cabeça, o homem é o cabeça da casa. A mulher, ela é auxiliadora. E já passei uma pregação para você que fala todo esse sistema como é que funciona. E nós temos que obedecer esse sistema instituído por Deus. Nós não podemos pegar o pé, botar para a cabeça para o pé. Não existe isso. Existe uma forma de trabalhar. Tem pessoas que dentro da igreja, eu sempre digo que elas querem ser verruga ou apêndice, né? Eu falei outra vez isso aqui, né? Elas não têm finalidade nenhuma. Porque se tu arrancar a verruga, se tu arrancar o apêndice, não perde nada. Se tu arrancar a verruga, fica mais bonito ainda sem a verruga, né? Nós temos que ser membros do corpo de Cristo. Dedos, mãos, intestino, coração, cada um tem a sua função. E aí tu vai dizer, tá, mas o coração é mais importante que o intestino. Se tu tirar o intestino, morre. Se tirar o coração, morre. Se tirar o pâncreas, morre. Toda a parte do corpo tem... E eles agem em harmonia. Se o teu corpo perder a harmonia, você tem uma doença. E essa doença pode te levar à morte. Então nós temos que estar com o nosso corpo em harmonia. Nós somos o corpo. Cristo é a cabeça. O corpo tem que estar em harmonia com a cabeça. Nossa família tem que ser segundo o padrão instituído por Deus. E a família que Deus instituiu, ela é preciosa para Deus. Senão Deus não se preocuparia desde os primórdios a formar uma família. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A família que Deus instituiu naquela época lá, ela não é tão importante, tão quanto a que Deus vai instituir na volta de Jesus. Amém? Amém. Porque na volta de Jesus vão ganhar um corpo glorificado igual ao de Cristo. E o nosso estado lá no final vai ser muito melhor que era no jardim. Muito melhor. Então essa história que nós perdemos tudo, não. Deus tem algo melhor para nós. Se você for ver o livro de Apocalipse, você veja o que diz lá sobre a noiva do Cordeiro. Deus tem algo muito melhor para os seus. Um corpo glorificado. Nós vamos comer novamente da árvore da vida. A Bíblia diz. Então vai ser maravilhoso para os salvos. Mas o que é o céu para os salvos? O céu é o lugar onde tem a presença gloriosa de Deus. É maravilhoso. Tá, mas o inferno, Deus não está lá? Deus está em todos os lugares. Mas o inferno é onde está depositado a ira de Deus, o cálice da ira de Deus. Então Deus está presente, mas com a sua ira. E com o passar dos séculos, vai se acumulando a ira do Senhor. E esse cálice vai ser derramado. A Bíblia fala em beber do cálice da ira de Deus. Quem está no inferno bebeu do cálice da ira de Deus. Vai viver na escuridão, afastado eternamente de Deus. Então nós como pais, nós temos que ensinar nossas famílias, nossos filhos, a buscar a presença de Deus. Eu sempre digo que a família é a parte mais importante da sociedade. Não é a igreja, é a família. Porque é na família que a gente institui os ensinos que vão formar uma sociedade, que vão formar uma nação.
Satanás for na igreja, ele pode até tombar com as pessoas. Mas a família que vai instituir uma nação, a união de uma família forma uma comunidade. A união de comunidades forma uma sociedade. A união da sociedade forma uma nação. Então começa lá de baixo, que a gente está ensinando para nossas crianças. E isso é importante para Deus. E assim como a gente ensina o que é bom para a família, Satanás quer lançar o que não presta para a família. E isso, aí que está o perigo, né? A família para Deus é muito valiosa. E Satanás, sabendo disso, ele quer destruir a família. E muitas vezes ocorrem brigas, discussões, coisas chamadas picuinhas. E quando você para para pensar, meu Deus, Senhor, nem devia ter aberto a boca, porque seria picuinha, não tem valor. É vaidade. É orgulho. Mas é que a Bíblia diz para não dar lugar ao diabo. A gente não pode dar lugar para essas coisas que não vêm de Deus. A gente tem que falar 10 vezes, né? Paciência, paciência, paciência. Porque se tu não pensar antes de agir, você já agiu errado. E eu me coloco junto com todos vocês aqui. A gente é assim. Eu sempre digo, um pregador, quando ele prega primeiro para ele, depois para a igreja. Para a pessoa não achar que ele está falando para mim, não. A gente, ao falar aqui em cima, a gente está sendo um instrumento de Deus. E a gente faz uma autoanálise da gente também. Lembra que eu falei que quanto mais é dado, mais é cobrado? A gente passa por luta, passa por dificuldade, tem que estar constantemente perdoando. Eu falava, quarta-feira eu fui pregar lá na Monária, passou na igreja, passou Leomar, e eu falava que tinha um rapaz, eu falei 20 anos, mas acho que há uns 30 anos que eu não falava com aquele cara, desde que eu era jovem, né? Porque eles eram muito de colocar apelido e ficar tirando chacota e chama de bullying hoje, né? Eu sofria muito quando era jovem isso aí. E era a minha bola e todo mundo usava, estragava tudo lá, e ninguém tava nem aí, e apelido e coisa e tal, e eu ficava bravo com os apelidos. Até hoje não gosto de apelido. Então ficou aquele clima a vida inteira. Daí ele fazia que não me via e tal. Mas eu sempre digo, o cristão, ele perdoa. Quem não é crente não tá nem aí pro perdão. E o que acontecia? Eu dizia, Senhor, a hora que eu ver esse rapaz, eu vou falar com ele. Não, pode, eu sempre fiz isso, eu vou falar com ele. Sempre liberei perdão, não vai ser agora que eu não vou liberar perdão. Mas, antes de falar isso, eu vi algumas vezes ele, quando eu olhava para ele me virava o rosto. E de longe não tinha o que fazer. E eu falei isso para Deus. Fui levar o Samuel ali, meu filho, na escolinha. Tô de cara com quem que eu tô chegando lá? Um rapaz. Mas estacionei o carro, o filho dele foi, o Samuel disse, Samuel, Deus te abençoe, eu vou falar aqui um pouquinho com o rapaz na volta dele. Eu cheguei e falei, mano, como é que tu tá? Quanto tempo? Não sabia que era tu, homem. E ele já ficou todo faceiro, ele ia falar comigo, né? Eu disse, fiquei sabendo de tipo que o outro rapaz lá, que é nosso amigo aí também, falou que tu trazia tua criança aqui, como é que tu tá? Não, eu tô bem, conversei um tempinho ali e fui pra casa. Quando eu voltei buscar ele, tem esse rapaz falou comigo e ele veio atrás, vai com calma, vai pela sombra, não vai, né? Então quer dizer, mudou, quebrou aquele gelo. Tipo, se existia uma mágoa ali, tu carrega aquela pessoa espiritualmente contigo. No momento que liberou perdão, se foi a mágoa. Deu uma leveza no ambiente. Mas pergunta pra ti, quem que foi atrás? O crente. O crente, enquanto não resolve o problema, ele não satisfaz. A pessoa que não é crente, que não serve a Jesus, para ela tanto faz o perdão. Tanto faz. Tanto é que eu falei para vocês, se não me engano, posso ter esquecido, mas acho que falei, que o cara que bateu no meu carro, eu fui falar com ele, fui lá na casa dele pedir perdão por uma coisa que ele fez para mim, bateu no carro, né? Mas ele teve que pagar o conserto, eu consegui bem baratinho para ele lá, e o cara falou, tá, mas não me olha na cara até hoje. Falei com ele, a mãe dele estava lá, o filho dele, eu vou lá passar vergonha, não é passar vergonha. Eu estava lá, e quando eu percebo, quando ele passa dentro da minha casa, ele passa assim, disfarçando, olhando para o outro lado. Porque para a pessoa que não é crente, tanto faz o perdão. A pessoa passa 10, 20 anos, e eu me lembro que meu pai dizia assim, eu não nasci não nasci nos pratos dele, não como nos pratos dele, não como nos talheres dele, não preciso dele. E ele fica a vida inteira assim, cada um virando pro lado. Mas o crente, enquanto ele não resolve isso,
a comunhão dele com Deus possa mudar. Porque a Bíblia diz, se tu trazer teu dízimo diante do altar e tiver uma coisa contra o teu irmão, vai lá e reconcilia-te com o teu irmão, para que teu dízimo seja aceito diante de Deus, para que a tua oferta seja aceita. Só depois tu vem e oferece a oferta ao Senhor. E eu procuro fazer sempre assim, para dar o exemplo e para não acontecer do coração ficar endurecido. Porque depois que o coração endurece, é difícil você mudar, né? Você não muda. Só Jesus para mudar. O ser humano, por mais que se esforce, ele não consegue. Ele deu lugar para o maligno. Amém, meus irmãos? Então nós devemos conviver em família, aprender as bases familiares e saber que o inimigo está à espreita procurando brechas para atacar a família. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto aí, de Salmos 80, é: Deus é especialista em restaurar lares quebrados. Repita comigo: Deus é especialista em restaurar lares quebrados. Amém? Deus, Ele restaura o meu lar, Ele restaura o teu lar. Alguns lares Ele já restaurou, outros Ele ainda vai restaurar. Algumas coisas já foram restauradas, mas tem outros para restaurar. Mas nós temos que dar espaço para que Deus trabalhe e tempo para que Deus trabalhe. Na Bíblia nós vemos inúmeros exemplos onde Deus restaurou famílias. Eu quero trazer 3 exemplos para nós aqui. O primeiro exemplo é o exemplo de Jó. Jó era, a Bíblia diz lá no primeiro capítulo de Jó, que Jó era um homem temente a Deus, um homem reto, um homem íntegro que se desviava do mal. Veja bem, certo dia Satanás foi se apresentar junto com os anjos na presença de Deus, e Deus diz: tem visto o meu servo Jó? Homem fiel, reto, íntegro, temente a Deus, um homem que se desvia do mal. E Satanás, por ser acusador, o que ele diz? Não é de balde que ele faz isso. Tu dá tudo para ele. O Senhor faz tudo que ele precisa, o Senhor traz para ele, né? Tira tudo que ele tem, vê se ele não vai blasfemar contra ti. Deus conhecia o coração de Jó. Deus disse: pode ir lá. Vai lá, tira tudo que ele tem. Pode tirar todas as coisas que ele tem. E eu costumo dizer que Satanás está na coleira de Deus, é o cachorro na coleira de Deus. Veja bem que ele só foi até onde Deus permitiu. O cachorro na coleira, ele só vai até onde a corrente permite. E ele vai lá, num único dia, ele tira tudo que Jó tem. Tira os filhos, os bens materiais, móveis, casa, tudo, animais, mata tudo. Foi uma devastação, a Bíblia fala, né? E Jó se vê daquele jeito, né? Sem nada. E aí quando ele vê que não tem mais nada, ele diz: nu eu vim ao mundo, nu eu voltarei. Deus dá, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Novamente Satanás vai se apresentar diante de Deus. E aí o que acontece? A mesma coisa, as mesmas frases. Tem visto o meu servo fiel, temente a Deus, reto, íntegro, que se desvia do mal? Olho por olho, dente por dente, tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. E o que Deus diz? Então tu vai lá e toca na vida dele, mas não tira a vida dele. Satanás vai lá e joga toda a sua cólera em cima de Jó. Ele enche Jó de tumores do alto da cabeça, planta dos pés, a ponto de Jó pegar um caco de telha para coçar, estava machucando ele. Mas vocês percebem que Satanás não levou a esposa de Jó? Por que será, né? Está bem claro ali, né? Quando a esposa de Jó vê ele naquela situação, ela diz o quê? Homem, amaldiçoa este Deus e morre. Ela foi instrumento de Satanás. Não por ser mulher, mas é o que a Bíblia está dizendo, né? Podia ser um homem também. Porque depois vem os 3 amigos de Jó, né? E ele diz louca. Ele chama ela de louca. Ou seja, não blasfema o nome de Deus. Permanece firme. Aí vem os amigos de Jó, lá os 3 amigos de Jó. E em vez de ajudarem a Jó com aquela situação, eles dizem: mas alguma coisa de errado tu fez para estar passando por essa dificuldade.
Algum pecado escondido não deve ter aí, para estar passando por isso aí, né? Em outras palavras, né? Mas eles continuam acusando Jó. Aí chega no capítulo 42. No capítulo 42, Deus se manifesta a Jó. Aonde que você estava quando eu estendi os céus, quando eu fiz todas essas coisas? Onde você estava, Jó? E aí depois, o que ele faz? Ele manda que os 3 amigos de Jó tragam os animaizinhos lá para fazer o holocausto e que Jó orasse por eles para que eles fossem perdoados, porque Jó falou que era reto diante de Deus, mas eles não tinham falado. Jó foi honrado por Deus. E o que Deus faz com Jó? Ele restaura a sua família. Ele dá 7 filhos homens e 3 mulheres lindas. Diz que naquele lugar não havia mulheres mais bonitas e formosas que as filhas de Jó. E ele multiplica não, ele dobra o número de animais que Jó tinha antes de tudo isso acontecer. Ou seja, o estado de Jó passou a ser melhor que era antes de tudo isso acontecer. E ele forma um banquete, todo mundo vem dar presente, uma felicidade imensa. Porque Jó foi provado pelo Senhor e foi aprovado, amém? Outra pessoa foi Noemi. Noemi, ela foi a sogra da Ruth. E a Ruth, ela tem um livro em seu nome na Bíblia, no Antigo Testamento. Porque ela foi uma mulher idônea. Uma mulher da onde precedeu a linhagem de Jesus e de reis. Noemi era casada com Elimeleque. Elimeleque morreu. Ela ficou viúva. E ela tinha 2 filhos. Esses 2 filhos casaram cada um com uma mulher. Um casou com a órfã e o outro casou com a Ruth. E eles viveram juntos então por em torno de 10 anos. Passados esses 10 anos, esses filhos vieram a falecer. E a mulher que havia perdido o marido perde também os filhos. O texto não diz o que aconteceu com a órfã, mas provavelmente foi embora da vida dela, né? Mas Ruth não, Ruth ficou, cuidou da sua sogra, deu todo o sustento que ela precisava ali, ajudando ela. E depois ela conhece um homem chamado Boaz. E conhecendo esse homem, depois ele se torna o resgatador dela, que tinha na época o resgate, né? Ninguém quis fazer o resgate lá. Boaz faz o resgate e se torna o esposo de Ruth. E daí vem a descendência de reis e do nosso Senhor Jesus da tribo de Judá. Amém? Amém. Então veja o que Deus fez com Noemi. Veja o que Deus fez com Jó. Tem muitos outros exemplos. Eu vou trazer só mais um aqui. Maria e João. Maria, mãe de Jesus, e João, o discípulo amado. Quando Jesus estava na cruz, mesmo morrendo, mesmo sofrendo, ele não deixou desamparado a sua mãe. Ele não deixou desamparado o seu discípulo amado. Quero dizer o quê? Que Jesus não deixa você desamparado. Não deixa você desamparado. Em situação nenhuma, Jesus vai te abandonar. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O que ele diz em Lucas, capítulo 19, versículos 26 e 27? O texto de Lucas diz assim: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Veja bem, ela estava perdendo o primogênito, mas Jesus dá outro filho para ela. E no 27, depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou para casa. Então, aquela mulher que estava perdendo seu primogênito ganhou um novo filho. E aquele discípulo amado que estava perdendo seu mestre e senhor, estava ficando órfão do seu mestre e senhor, acaba ganhando uma mãe também. Isso mostra que Deus não abandona ninguém. Que através de Jesus nós temos acesso ao Pai. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós temos que ter isso firme no nosso coração. Que não existe família que não preste. Por mais que a gente fale mal, muitas vezes, daquela outra família, não sei o que a minha é melhor, não sei o que. Não existe família que não preste. Aos olhos de Deus, todas as famílias são importantes.
É que muitas vezes, em vez de buscar a Deus, você não busca e vê as coisas do mal e destrói a família. Só que Deus quer restaurar aquela família. E quando Deus entra e faz toda a transformação, a gente vê que como que aquele pastor, aquele fulano, aquele Beltrano tinha uma família daquele jeito? Não pode. Mas quem conheceu sabia que era assim. Deus é especialista em trazer pessoas da cadeia, pessoas do lamaçal do pecado e transformar. Tem um pastor abençoado aí na nossa igreja, que Deus tirou ele da sarjeta. Ele bebia até cair nas valetas. E hoje ele é um pastor abençoado da nossa igreja. Então, tu acha que o homem faria isso? Não, é obra de Deus. Tem pessoas, tem outro pastor aí da nossa igreja que era drogado há muito tempo atrás. E hoje Deus tem feito uma obra tão grande na vida dele. Deus muda. Tem outro pastor que queria se suicidar quando era jovem. E aí? Existe uma caminhada para chegar até aquele nível. Eu falei para vocês que eu assisto alguns devocional diário do pastor Gustavo. E ele falou nos devocional que uma criança com 12, 13 meses, ela começa a andar. E o seu pai larga de parceiro, a criança, e ela vai, e ela vai, e ela vai, e daqui a pouco ela cai. O que o pai vai fazer? Vai lá e a mãozinha, levanta a criança. A criança fica com medo, mas ele não, vai de novo, vai de novo. Aqui é mais macio, vai indo, e vai. E cai de novo, e vai levando. Vai aprendendo. Assim é Deus com nós. Nossa caminhada, ninguém nasce sabendo. Mas nós temos uma caminhada onde vai cair e Deus vai estar ali estendendo a mão. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Os passos que tu viu na areia não é teu. É Deus te carregando no colo. Amém? Amém. Deus não nos deixa órfãos. Deus nos enviou o Espírito Santo que está conosco em todo tempo e lugar. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque o Senhor está comigo, a Bíblia diz. Amém? Amém. Então, a terceira coisa que eu aprendo com esse texto que nós lemos de Salmos é: creia, mesmo que tudo pareça sem solução. Vamos repetir? Eu creio, mesmo que tudo pareça sem solução. Então, ainda que eu esteja enfrentando crise grave como desemprego, como traição, lutas no dia a dia, Deus está contigo e vai mudar a tua sorte, vai mudar a situação. Só que nós temos que colocar esse problema na presença de Deus. Ele tem a solução. Muitas são as pessoas, inclusive dentro da igreja, que levam o problema para as outras pessoas pedindo ajuda, pedindo orientação. E a gente sabe que muitas vezes a pessoa faz de conta que a gente sai falando depois. Primeira pessoa que nós devemos pedir ajuda é para Deus. Deus vai direcionar o irmão, a irmã, para quem tu deve confiar e pedir ajuda. Só assim virá a resposta de Deus para a tua vida. A gente não pode inverter os papéis e falar para todo mundo, e quando vê que não tem solução, aí busca em Deus a resposta. A resposta tem que ser buscada primeiramente em Deus. Para que Deus envie o médico que cura, o irmão que fala a palavra certa. É Deus que envia as pessoas ao nosso encontro. Quando eu trabalhava calazinho, eu ia orando para Deus: coloca a pessoa que o Senhor quer que eu fale do Senhor. Gente, eu falava com tanta gente que, meu Senhor, mas eu que pedia. Então, se você quer que Deus faça as coisas, pensa para Deus. Deus atende o teu coração. Tem gente que pede paciência para Deus e Deus manda uma situação para testar, a pessoa fica brava. Porque teve um pastor que pediu paciência para Deus e no mesmo momento aconteceu uma coisa. Não, mas tão cedo assim, calma, Senhor. Né? Então a gente não tem aquela... A gente pede para Deus da boca para fora. Então tu queria que Deus trouxesse quando aquela paciência? Tu está pedindo quanto antes vier para te ser provado e aprovado. Deus prova a gente como ouro no fogo. Tem que ser limpo, puro. Então creia que Deus pode mudar a tua casa. Assim como Ele mudou a vida de João, a vida de Maria, a vida de Jó, a vida de Noemi, a vida de Ruth. Nós temos que deixar um legado para a nossa família. E o maior legado, aqui,
Esse é o maior legado. Esse é o maior ensino. Quando você vê teu filho fazendo uma coisa errada, fale para ele. E eu sempre dizia lá em casa, até os 18 anos, é minha responsabilidade. Depois dos 18 anos, tu tem a tua parte. Mas enquanto eu morar comigo, continua sendo minha responsabilidade. Não podemos deixar de lado o nosso papel de pai, de mãe e nosso papel de filho. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, nem quando for velha se desviará dele. Amém? É o que diz a palavra de Deus. Então, como barro nas mãos do oleiro, é a nossa vida na mão de Deus. Como barro na mão do oleiro, é a nossa família na mão de Deus. Deus quer te transformar num vaso de honra. Deus quer que teu vaso seja cheio do azeite, do óleo da unção. E aí me vem na cabeça um louvor que diz assim: eu sou vaso, és oleiro, eu não mando em mim mesmo. Me quebranta se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Aleluia! Então o que nós aprendemos hoje com esse texto de Salmos? Primeiro, que minha família é especial e preciosa aos olhos de Deus. Vamos repetir? Minha família é preciosa aos olhos de Deus. Segundo, Deus é especialista em restaurar lares quebrados. Então creia. Terceiro, então creia. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: então creia. Mesmo que tudo pareça impossível. Aleluia. Deus tem a solução. Para finalizar o culto de hoje, eu quero trazer duas aplicações práticas para nós. Primeiro, Deus é o oleiro. Deus é o oleiro. Ele pode ajudar a recompor a tua família. O pregador não sabe o que está passando no coração de cada um. O pregador não está na casa de cada um. Mas o Espírito Santo se move em meio ao teu lar. O Espírito Santo que habita no teu coração está presente. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Então, se Deus, Ele é o oleiro, o que tem que ficar para mim desse ensino? Creia, creia, creia que Deus pode mudar a tua sorte. Atos capítulo 16, versículo 31 diz assim: respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A segunda coisa, a segunda aplicação prática: Ele é o Salvador fiel. Repete comigo: Ele é o Salvador fiel. Aleluia. Sim. Ele pode ajudar a mudar toda a história que foi preciso. Porque Ele é o Salvador da tua vida, Ele é o Salvador da tua alma, e só Ele pode salvar a tua família. Tu tem orado pela tua família? Conheço pessoas que ficaram orando 11, 13 anos para que houvesse a conversão no ente querido, do marido, da esposa, do filho. E teve até revelações que foram ditas assim: Deus chegou até você porque a tua mãe passou orando tanto tempo pela tua vida. Você saía beber, fazer fusar, que a tua mãe estava lá orando. Deus escuta orações. Orar é falar com Deus. Falar com as nossas palavras. Ninguém chega a falar com alguém e tenta escolher as melhores palavras. A pessoa fala normalmente. Então, quando tu for falar com Deus, abra teu coração e fala o que sair. Não precisa ficar lá todo, melindroso. Jesus abriu o caminho que leva a Deus. Agora nós temos acesso à presença do Pai. Jesus é o nosso intercessor. Ele já preparou o lugar. Amém? Então, o que tem que ficar dessa palavra? Confie. 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 Primeiro creia, depois confie. Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Entrega a tua família ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega as tuas coisas na presença do Senhor. Confia nele e o mais Ele vai fazer. Não confia na força do teu braço, mas confie na força do Senhor. Amém? Amém. Confie a sua casa nas mãos sábias e poderosas de Deus. Olha o que diz em Timóteo, 1 Timóteo 5:8.
Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Veja bem, é pior que o descrente, quem não cuida dos seus, da sua casa. O pastor tem que ser pastor dentro do seu lar, para depois ser pastor lá fora. O pastor tem que cuidar da sua casa, para depois cuidar numa igreja. Nós temos que ser assim, primeiro cuidar da nossa casa. O nosso pastor lá em Passo Fundo, ele disse que na pandemia, na enchente, essas coisas que teve aí, ele mandava ajuda. Mas primeiro para os da casa, né? Primeiro para os irmãos que são da igreja, depois para a família dos irmãos que são da igreja, e depois para os outros. Porque tu tem que aprender a cuidar primeiro da tua casa. Se tu não cuida da tua casa, como é que tu vai cuidar dos outros? Porque da tua casa ele tem importância para você, não tem? Se a tua casa tem importância, tu não cuida, como é que vai ser cuidado uma pessoa que tu não dava muita importância até então? Não, é uma contradição, né, meus amados? Então, que a gente possa estar crendo que Deus muda a nossa família. E quando eu falo família, não é só nós aqui, né? A nossa família é bem ampla, né? Nossa família envolve muitas pessoas, né? Que a gente possa estar, então, crendo e confiando que Deus muda a nossa sorte, amém? Chamar o pessoal do louvor aqui para nós estar finalizando o nosso culto, então, de adoração ao Senhor. Não se esqueça, tua família é preciosa aos olhos de Deus. Deus quer restaurar lares quebrados. Vamos louvar ao Senhor. Convido meus irmãos a estarem aqui à frente para nós estarmos louvando e orando na presença de Deus. Porque o Espírito Santo está em nosso meio. Sentindo alguma coisa ou não, o Espírito Santo está em nosso meio. Não porque nós sentimos, mas porque Ele diz: aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. E tudo aquilo que nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Então vamos louvar ao Senhor. Quem souber pode cantar junto. Peço aos irmãos que venham dar suas mãos. Vamos estar louvando a Deus. Aleluia. Deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, já abençoo meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, Aqui está a família. oh, glórias a Deus. Para que Jesus seja a cabeça. O fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoe meu irmão. Precioso é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo em verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti,
querido irmão, preciosas para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Aleluia. Nós precisamos de ti, Senhor. Sabemos que teu Espírito já se move em nosso meio. Há um doce Espírito aqui neste momento. Já posso ouvir o teu fluir, inundando corações, transformando o teu viver. Há um doce Espírito aqui. Sopra, Santo Espírito de Deus. Tenha liberdade neste lugar. Enche os corações da água viva que é Jesus Cristo. Enche os corações dessa água viva que vem a jorrar para a eternidade, Senhor. O pão vivo que desceu do céu se manifesta em nosso meio. E nós queremos ver famílias solidificadas na rocha que é Jesus. Queremos ver famílias constituídas no firme fundamento, no alicerce que é Jesus. É Jesus quem constitui a nossa família. Homem, mulher e sua prole. Homem, mulher e seus filhos, Pai. Que possamos viver a verdade do Teu Evangelho, Pai, e levar para nossas casas, que o Senhor ama nossas famílias. O Senhor pode restaurar os laços familiares. O Senhor pode mudar aquilo que tem que ser mudado, Pai. O Senhor pode trazer o perdão e mudar a história desse meu irmão e dessa minha irmã. Eu peço a Ti, Senhor Espírito Santo, vá com eles até seus lares. Abençoa eles no trajeto da sua casa, Senhor. Que eles venham ter uma semana abençoada, que nós venhamos a ter essa semana abençoada, dirigidos pelo Teu Espírito Santo, e possamos dar o nosso melhor para Ti, Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar e a nossa família que venha depois, Pai. Porque o Senhor tem que estar em primeiro lugar, a Tua obra tem que estar em primeiro lugar, e a nossa família vem depois, nosso trabalho vem depois, Senhor. Porque a Tua palavra diz que as demais coisas o Senhor acrescenta. Então, Pai, que o Senhor possa estar acrescentando na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus?